irmãos, vamos iniciar um tema que ele participa, esse tema, ele toca em vários livros, com diversas nomenclaturas. Hoje nós iremos estudar em torno da fixação mental. É o nome do capítulo, de um dos capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Mas a fixação mental, ela é uma característica em que nós vamos elaborando, operando em nosso mundo mental através de diversas encarnações. Nós encarnamos muitas vezes e nós conquistamos conceitos, ideias, definições, dos quais cria-se o fundo da nossa alma. A nossa alma tem uma amplidão, ela tem uma reserva no tocante à forma de ser, no tocante às concepções de vida. A ideia de amor nós conquistamos em muitas vidas. E esta ideia de amor, de liberdade, de verdade, de virtude, de paixão, elas vão se apresentando nesta encarnação com a soma da nossa personalidade atual. O grande enigma é que nós conceituamos e vivemos as virtudes, as qualidades ou não, com características que não representam o real sentido daquilo que nós estamos vivendo. Isto é, nós, com esforço, até com honestidade intelectual, nós cogitamos que estamos vivendo o amor, mas, na realidade, nós estamos ainda no gostar, na paixão, ou numa dificuldade de entender esta força chamada amor. Da mesma forma, por analogia, podemos conceituar e tentar viver a liberdade, mas, na realidade, de liberdade em Cristo, ainda não vivemos. Estamos desenvolvendo, cultivando a liberdade com responsabilidade. Então, nós ainda flutuamos demais, oscilamos demais a respeito de conceitos e de atitudes. Nem sempre as nossas atitudes representam os conceitos que nós verbalizamos em nosso mundo intelectual. Nós defendemos. E a fixação mental, segundo Aulus, no capítulo em torno da fixação mental do livro Nos Domínios da Mediunidade, dialogando, orientando a respeito deste tema. E ele, segundo Aulus, um mentor na vida espiritual, ele diz que nós podemos ficar séculos com ideias que podem aprisionar a vida, ou ideias que podem libertar as nossas vidas. Cristo é a grande ideia que ainda estamos tentando viver em nosso mundo íntimo. Quando Jesus cita em seu evangelho, eu sou a luz do mundo, nos liberta. Em termos intelectuais, entendemos com muita clareza o que significa Jesus, a luz do mundo. Mas, emocionalmente, nós não conseguimos viver plenamente esse conceito da nossa entrega ao Mestre Jesus, porque as fixações mentais, as ideias fixas, as cristalizações nos chamam ainda para o passado. Carmédio, é incrível. Você me permite uma colocação? À vontade. Só lembrando, nosso Paulo de Tarso, né, que ele se questionava, né, por que eu faço o mal que não quero mais fazer e por que o bem que eu faço eu não consigo fazer, né? Tá ligado a isso aí? O que você acha? Perfeito, cara. Perfeito. É isso aí. A grande dificuldade, o nosso amigo Paulo, trazendo o apóstolo Paulo de Tarso, é esta dificuldade de emocionalmente nós agirmos num sentido e
em termos conceituais, intelectuais, nós ainda vivemos o contrário, isto é, entendemos o que é certo, o que é correto, o que é responsável, o que é lícito, mas as nossas emoções, as nossas personalidades, ainda no campo da imaturidade, age e tem atitudes de forma contrária a estes conceitos. E é interessante, amigos e amigas, que estes temas, fixações mentais, cristalização, ideia fixa, são sutis, difíceis de nós percebermos numa encarnação. Por exemplo, se nós olharmos para trás, simbolicamente dizendo, nós iremos certamente rir e achar até alguma atitude ingênua da nossa parte quando tínhamos 18 anos, 15 anos. A ideia que nós tínhamos do mundo eram ideias ainda no campo de uma motivação ingênua. Mas a vida ela vai convidando todos nós a empreendimentos no mundo interno e no mundo externo. E hoje o que nós conceituamos relações humanas bem diferente daquilo que nós conceituamos na juventude. Eis aí um exemplo muito claro que as fixações mentais elas devem ser superadas. Nós não podemos ser adolescentes na fase adulta. Nós não podemos viver ainda com ausência de responsabilidade dos nossos atos. Devemos chamar a nossa responsabilidade. Devemos amadurecer essa ideia. E quando nós nos tornamos refratários desta luz do mundo, que é o Cristo, é porque algo nos chama ao passado, vidas passadas. Por isso que os espíritos, eles orientam todos nós para a reforma íntima. Por que a reforma íntima? Porque esta necessidade de transformação moral e intelectual para que possamos viver um espírito redimido, um espírito melhor. Porque, na realidade, só com a reforma, só com a transformação íntima, conceitual, moral, podemos remover ou perceber o peso dessas fixações mentais. Com a fixação mental da paixão, isto é, em alguma encarnação, consideramos a paixão como se fosse amor. E começamos a banalizar a responsabilidade. Agimos ferindo corações, imaginando que tal ato representa o amor. Estávamos na paixão. Reencarnamos com uma nova proposta, um novo nome, uma nova personalidade, um novo cenário, mas mentalmente somos os mesmos, ainda com as paixões, em que a doutrina espírita ela classifica, eu digo as paixões, o excesso, não aquela paixão positiva que é canalizada para a vontade superior, não, eu digo a paixão quando arrasta, quando cria os chamados arrastamentos para a nossa ruína. Eu vou pedir o amigo Paulo, por gentileza, para que ele possa ler a questão 645 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec pergunta a respeito do mal, das paixões, que cria-se uma atmosfera muito difícil, que passa a ser quase um arrastamento. A pergunta é semelhante a isso. A resposta diz que arrastamento sim. Isto é um arrastamento. Mas podemos resistir. Arrastamento sim, e podemos resistir. Então eu vou pedir para o Paulo ler. Pode ser, Paulo? A questão... Mas eu tenho uma surpresa para você. Tem uma bela voz aqui que vai ler essa questão para você. Pô, bacana, hein? Isso é muito bom, bacana. 645, por gentileza. Olha que interessante as concordâncias dos temas. Arrastamento significa dizer o seguinte, amigos. Fixação mental. Se há um exemplo de fixação mental, podemos considerar que o arrastamento ele dá um exemplo. Ele nos coloca ainda em vidas passadas. Pode ler, por gentileza. 645. Quando o homem está em meio à atmosfera do vício,
o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque, em meio à atmosfera do vício, pode-se encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir, o que tiveram, ao mesmo tempo, por missão, exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. É isso aí. Obrigado, Paulo. Então, amigos, vocês percebam, arrastamento. Arrastamento é exemplo de fixação mental. Mas o mundo superior, os espíritos superiores orientam que nós podemos resistir. Então, aquelas expressões do senso comum que nós carregamos desde a nossa juventude, que diz o seguinte: meu coração quer, eu não posso controlar meu coração, então eu vou me apaixonar. Meu coração está querendo, é tipo assim, justifica-se atos assim, irresponsáveis, imaturos, culpando o coração. Primeiramente, nós não podemos fragmentar o nosso ser. O nosso coração faz parte da gente, o nosso sentimento. Então, podemos, seguinte, com essa resposta, arrastamento, sim. Primeiro, reconhecer que nós temos inclinações, nós temos tendências. Ao reconhecer e desenvolver mudanças, escolher a porta estreita do Senhor Jesus, conforme ele prevê no seu evangelho, e não a porta larga, que representa esse arrastamento, e a porta estreita é saber resistir. Quando nós começamos a discernir, a ponderar, evitar o primeiro impulso, isto é, vou evitar o primeiro impulso, porque o meu primeiro impulso há uma grande possibilidade que represente uma cogitação do espírito que está nos manipulando, por autorização nossa. Então, nós podemos, no primeiro impulso, infelizmente, gerar uma ressonância de vidas passadas. Então, quando nós conseguimos, primeiramente, se colocar como aprendiz da vida, nós entendemos que precisamos nos curvar a uma realidade espiritual. Pois não, Paulo? Levantou o dedo? Pois não, Paulo? Tem mais um exemplo. Você deve ter ouvido muito esse. A carne é fraca. Muito bom. É isso aí, cara. Beleza. Paulo está trazendo, amigos e amigas, esses exemplos que são ideias que representam obsessões coletivas, representam tais ideias do senso comum: a carne é fraca, meu coração é mole, eu não consigo dizer não. São ideias chamadas ideia matriz, que elas são elaboradas através de organizações criminosas no umbral. Então, no livro Ação-Reação, série André Luiz, há um capítulo, se não estiver enganado, acho que Preparando o Retorno. Existe ali um rodapé desta obra, desse capítulo, em que o autor espiritual, no caso André Luiz, Psicografia de Chico, diz o seguinte: que existem organizações criminosas no umbral que geram estas ideias através de irmãos invigilantes, que são intelectuais, aqui no nosso mundo encarnado, que são espíritos que representam, às vezes, mais o interesse da natureza carnal, corporal, do que a natureza espiritual. Na realidade, amigos e amigas, nós estamos numa grande batalha interna. Existe uma natureza espiritual em nós. Nós somos espíritos. Nós somos almas. Precisamos nos identificar com essa natureza. Jesus falou isso no seu evangelho. O vento sopra aonde ele quer. Você ouve o seu ruído, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Então, existe uma natureza espiritual em nós difícil de ser percebida, mas existe. Agora, quando nós nos identificamos de forma excessiva com a nossa natureza corporal e devemos dar a ela uma relação educativa. Olha que interessante, existe uma questão, amigos, do Livro dos Espíritos sobre essa questão da natureza corporal, material, que é a questão 22, se não estiver enganado, item A. Paulo, você pode ler, que fala a respeito... Opa, está procurando, Paulo. Fala
que a matéria é o laço que prende o espírito. É o laço que prende o espírito. 22A. Tu pode ler, Paulo? Essa questão, essa resposta, ela é muito interessante, porque no primeiro olhar, né, assim, a gente, fazendo uma leitura, nós imaginamos que é uma mera resposta do mundo espiritual para identificar a matéria e o espírito. Existem conteúdos morais. Vamos lá, amigo Paulo. Da parte 1 do Livro dos Espíritos, Espírito e Matéria, 22A. Qual a definição poderia se dar da matéria? A matéria é o liame que prende o espírito e é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente e o intermediário é o intermediário sem a qual, sobre a qual age o espírito. É isso aí. Então, seguinte, se é o liame, um laço que prende o espírito, há uma relação educativa, pedagógica. Eu preciso desse laço. Eu preciso dessa vestimenta para que eu possa me conhecer, entender algumas necessidades evolutivas, porque nós encarnamos para que possamos colocar em prática as ideias que nós adquirimos na vida espiritual. É a resposta da questão 230 do Livro dos Espíritos. Eu estou trazendo aqui a resposta. Pode ler, Paulo? É a própria resposta. Você falou aí de guerra espiritual, né? Isso. Você permite que eu ler uma passagem aqui de Paulo de Tarso? À vontade, amigo. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os inimigos superiores aos homens em força e poder. Contudo, vestidos da armadura de Deus, podemos descansar na certeza de que estamos habilitados a resistir no dia mau. Muito bom, perfeito, maravilhoso. Trazer Paulo e cantador. Obrigado, Paulo. Paulo de Tarso. E amigos, olha só. 230, né? É 230. A pergunta sobre a necessidade da reencarnação, por que nós encarnamos, e a resposta diz para que possamos colocar em prática as ideias que adquirimos na vida espiritual. Mas lê aí, Paulo, só para a gente poder acrescentar com mais essa boa notícia da vida espiritual, nos esclarecendo. Estou procurando aqui, que o livro aqui é gordo, aquelas edições antigas, entendeu? Entendi, tranquilo. Desse tamanho. Beleza. 230, capítulo 6, parte 2ª do Livro dos Espíritos. O espírito progride no estado errante? Isso aí. Pode melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e os seus desejos. Mas é a sua existência corpórea que lhe dá, que ele colocará em prática as ideias que ele adquiriu. Então, obrigado, Paulo. Então, colocar as ideias em prática. Então, é o seguinte, segundo o Aulus, voltando ao capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo em torno da fixação mental, Aulus diz o seguinte: a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Eu vou repetir, amigos, porque nós imaginamos que ideias não vão estagnar a nossa mente. Então, devemos viver com certo alerta, devemos ficar em alerta, vigiai e orai, porque ideias podem estagnar, aprisionar as nossas mentes. Eu vou repetir, segundo Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, a ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Então, nós podemos, hoje, ainda apresentar aquela velha mente, aquele velho comportamento de há 1000 anos atrás. Então, precisamos colocar em prática, segundo a resposta da questão 230 do Livro dos Espíritos, devemos colocar em prática as ideias que nós adquirimos da erraticidade, isto é, na vida espiritual,
se nós não colocarmos em prática estas ideias, naturalmente, as ideias do passado, das nossas encarnações anteriores, elas vão se apresentar, porque nós não colocamos em prática a ideia do mundo superior. Então, precisamos desenvolver esse discernimento. E, segundo Aulus, existe uma espécie de imobilização da alma. Nós ficamos imobilizados, inertes. Nós não conseguimos avançar em espiritualidade. Exemplo muito claro, o exemplo do nosso dia a dia. Nós, quando crianças, fomos amparados pelos nossos pais. Gratidão por eles. Crescemos, avançamos, e existem pessoas que cuidam da gente, de alguma forma. E quando uma mãe, uma irmã, um companheiro, eles elaboram comportamentos que vão propiciar para todos nós um certo conforto da alma, por exemplo, vamos fazer uma refeição. Uma mãe vai fazer uma refeição para os filhos. É incrível isso. A mãe faz com aquela ternura de uma grande mãe, é claro. E os filhos, ao receberem aquele alimento, às vezes, todos nós vivemos esse tipo de comportamento, nós não lavamos o prato, pelo menos, para que possamos viver ali uma certa gratidão. Por incrível que pareça, é um indicativo de condicionamentos, de ideias, de monoideias, de cristalizações mentais, que nós ficamos no passado imaginando que pessoas são os nossos auxiliares. Nós não conseguimos compensar, ajudar, auxiliar, cooperar com essas pessoas. E o Aulus explicando sobre... Oi? A gente come aquela comidinha temperada com tempero do amor, né? Isso. E depois ainda fica achando que tem serviçais do palácio que vão lá limpar tudo para a gente vai ficar só paradão lá sem fazer nada, né? É isso aí. É uma espécie, é um indicativo, amigo Paulo, que nós ainda ficamos fixos com algumas ideias do passado. Qual seria? De sermos servidos somente, e não de cooperar, e não de auxiliar, sermos solidários com aqueles que estão nos ajudando. E o interessante... O perfeito dos espíritos que teve entre a gente falou o contrário, né? É isso. O homem não veio para servir, né? É isso aí. É isso aí. O Senhor Jesus. Jesus fala o seguinte: quer ser o primeiro de todos? Seja o servo de todos. O Jesus, ele mexia muito com o nosso ego, o nosso mundo mental. O próprio Paulo de Tarso diz: o amor de Cristo nos constrange. Esse constrangimento é muito positivo, porque o Mestre Jesus, ao nos contrariar como um pai espiritual, um espírito puro, ele pouco a pouco ele está deslocando a gente desse eixo, dessas fixações do passado. E vamos viver na dinâmica da transformação íntima. Eu vou pedir para o Itamar, por gentileza, colocar a gravura a respeito de uma página, umas palavras do livro Dos Domínios da Mediunidade, capítulo 27. Estão acompanhando aí? A gravura? Vou fazer a leitura por aqui. Vamos lá. Livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 25. Em torno da fixação mental. Fragmentos do capítulo, peguei uma parte só para a gente estudar. Aulus ouviu com atenção e ponderou. Palavras do mentor Aulus. A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo, conforme eu falei ainda há pouco. Olha só essa parte, como ela é importante para o nosso autoconhecimento. Segundo Aulus, nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Então, a fixação mental, isto é, o indivíduo encarnou e ele se habituou com a ideia, como, por exemplo, que o alcoolismo é um estilo de vida. Ele não consegue beber de forma moderada, ele, infelizmente, se habituou com a ideia de viver
no alcoolismo, esquecendo a sua natureza espiritual. Vocês lembram a resposta da questão 645? Arrastamento, sim, isto é, os vícios virão, os comportamentos das nossas imaturidades vão se apresentar. São arrastamentos, inclinações, tendências, mas são resistíveis. Podemos resistir a tudo isso, mas é necessário negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir o Mestre. Então, eu vou repetir aqui. Segundo Aulus, a ideia, a fixação mental, ela pode estagnar a nossa vida mental. Aí ele diz o seguinte, mas como que isso vai operar? Essas fixações mentais, como é que ela vai estagnar a nossa mente? Da seguinte forma, nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Isto é, essa imobilização da alma, ela vai, primeiramente, gerar sintonias de obsessões sutis. Se inicia a auto-obsessão, eu nego com a auto-obsessão a lei de sociedade, de viver em sociedade, eu me isolo, porque eu me sinto capaz de tudo, eu me sinto autossuficiente, perigosamente, eu tenho que aprender que eu preciso ouvir irmãos mais velhos, que sabem mais do que eu, que têm mais experiência. Então, se eu nego tudo isso, eu me isolo, já vivo a auto-obsessão. Alimentada a auto-obsessão por aceitação nossa, por obsessões sutis. Aí se instala a fascinação, ela vai distorcendo a nossa razão, e quando a obsessão de fascinação ela vai embotando, distorcendo a nossa razão, existe uma pergunta do Livro dos Espíritos que nos ajuda a entender isso. Como é que pode a obsessão de fascinação, que é previsto em nossa doutrina, afetar a nossa razão? Como assim? Eu continuo agindo pela vida, eu sou professor de universidade, eu sou um líder, como é que eu não me sinto assim? Então vamos ler a questão 75, item A do Livro dos Espíritos. Quando a nossa razão ela é falseada pelo nosso egoísmo, orgulho e vaidade, deixou de ser a razão um guia seguro. A pergunta é essa: por que a razão ela deixa de ser um guia seguro, né? É próximo disso. E a resposta é importante. A nossa razão pode ser falseada pelo orgulho, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo. Então devemos entender o seguinte: é tudo muito sutil, de difícil percepção. Por isso que é necessário meditar, se recolher, silenciar. Sentir a respiração. Será que a minha razão foi comprometida com o meu egoísmo? Com a minha vaidade? Será que é minha razão ou a razão do espírito que está me obsidiando? Porque eu aceitei essa obsessão. Então vamos na questão 75, item A, que o Paulo vai ler, para que possamos fazer essa concordância com as obras básicas de Allan Kardec. Vamos lá, Paulo, por gentileza? 75, capítulo 75. 4. 75, item A. É exato dizer que as faculdades instintivas decrescem à medida que evoluem as faculdades intelectuais? Nessa não. É 75, item A. É a próxima, por favor. Vamos lá. Item A. Por que a razão... Porque a razão é sempre um guia infalível. Seria infalível se não fosse deturpada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Comentário de Allan Kardec também? Não, precisa não, Paulo. As edições antigas dizem o seguinte, a resposta é a mesma, mas as edições que eu tenho aqui antigas, elas mencionam o seguinte, na resposta 75, item A, que a razão ela pode ser falseada, aí está deturpada, não tem nenhum problema. Mas eu acho que a expressão falseada ela é mais forte e ela é mais didática para que possamos entender. Então, ela pode ser comprometida pelo nosso egoísmo, pela nossa má educação e pelas nossas vaidades e orgulhos. Então, na medida que a minha razão ela está comprometida,
eu vou precisar e vou necessitar viver o esvaziamento de si mesmo, procurar as iniciações espirituais. Primeira coisa, entender a minha não completude. Eu não sou completo. Não sou completo. Preciso do Mestre Jesus. Eu preciso do seu Evangelho. Eu preciso dos mártires cristãos, que eles representam essa orientação. Eles representam uma extensão do Senhor Cristo. Esses mártires cristãos, segundo a doutrina espírita, eles são previstos nos livros de Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos, Lívia. Há 2000 anos, Simeão de Samaria, Ana. No livro 50 anos depois, Nestório. A Marte Célia, que se tornou irmão Marinho, no livro 50 anos depois. Tudo psicografia de Chico Xavier. Livro Ave Cristo. Temos ali Apio Curvino, Lisipo de Alexandria, Átalo de Pérgamo, Érito Marcelino e tantos outros. Eles representam o quê? Eles conseguiram suplantar as suas fixações mentais. Eles superaram uma relação apaixonante da vida, de uma crença sem espiritualidade, eles substituíram pela lei do amor e pela razão em Cristo. A nossa razão, ela deve estar em sintonia com Cristo, no seu Evangelho. Mas por que tudo isso? Para justamente evitar que essas monoideias, essas cristalizações mentais, esses pensamentos que se apresentam hoje, querendo ainda, esses pensamentos, aprisionarmos no passado, isto é, hoje meu nome é outro, minha vida mental é outra, mas o meu emocional, meus pensamentos ainda representam milênios. Talvez o meu jeito de ser representa a minha idade média, quando eu era um cidadão comum, de uma aldeia, de uma comunidade, e ali, em vez de eu representar o Cristo, eu representei o perfil mental do Barrabás, eu representei o silêncio que lembrou Pilatos, eu representei a força do Império Romano, que nunca flexibilizou a fraternidade do Cristo. Então, esse nosso passado de milênios são campos de ideias que hoje tentam estagnar, tentam paralisar, anestesiar a nossa mente. Então, irmãos, há um exemplo muito claro. Quem puder, leia. Leiam este capítulo, que eu vou convidar os amigos. Esse capítulo, ele é, para o autoconhecimento, na série André Luiz, importantíssimo. Para quem deseja se autolibertar, se conhecer, lê esse capítulo. Livro Ação Reação, capítulo Débito Estacionário. Débito Estacionário. Livro Ação Reação. Fala a respeito de um personagem chamado Sabino e Poliana. São dois personagens, mãe e filho. Poliana e Sabino, em vidas passadas, talvez há 4 séculos, eles viveram como nobres. Sabino foi fidalgo, abusou de tudo, vocês nem imaginam. Pra vocês terem uma ideia, André Luiz, nesse capítulo do livro Ação-Reação, Débito Estacionário, André Luiz, com a sua vidência no espiritual, observa o perispírito de Sabino, que está encarnado juntamente com Poliana. Ambos os perispíritos estão sangrando. Você sabe o que significa isso? Esse sangramento constante no perispírito de cada um deles. Eles mataram em vidas passadas, foram nobres, tinham posses, riquezas e servos. Eles usurparam vidas em suas nobrezas, em seus palácios, e esses atos foram fixando no seu perispírito o histórico, os acontecimentos que nós... O perispírito é o arquivo vivo, ninguém escapa dessa realidade. E está lá sangrando o perispírito de cada um deles. As mãos saíam sangue, segundo André Luiz. E Sabino
Curiosamente, apareceu uma imagem aqui. Um momento só. Beleza, Carneiro, foi embora a imagem aqui o no meu perispírito, então, celular. é o Serasa espiritual? Oi? O perispírito é o Serasa espiritual? É isso aí. Serasa espiritual, perfeito. É o Serasa espiritual. E aí o que acontece? Na realidade, o Sabino, segundo André Luiz, narrando esse capítulo débito estacionário do livro Ação-Reação, Psicografia de Chico, o Sabino, ele reencarna em nosso país como indigente, a mãe Poliana acompanha o seu filho, e o Sabino é um espírito monstruoso, anão, com uma deformidade no seu crânio, e ele vive na indigência em nosso país, lamentavelmente. Né? E só que o Sabino não se via dessa forma em plena encarnação. Ele se via fidalgo, nobre. Então, nem a própria encarnação com a terapia do esquecimento, com o manto do esquecimento, superou essa fixação mental do Sabino de vidas passadas. Ele se via, irmãos e irmãs, ele se via como fidalgo, nobre, em plena encarnação que ele era anão deformado, com problemas orgânicos, e ele vivia naquelas condições. Então, a fixação mental, a ideia fixa, a cristalização mental, ela também bloqueia a possibilidade de um novo ser, quando nós permitimos. Se nós nos fixamos, por isso que a rigidez de caráter é um perigo. Tome cuidado. Nós devemos ter, primeiramente, claro, um campo de ideias em que a luz se faz presente, princípios, buscarmos autolibertação, mas não confundir isso com rigidez de caráter. Nós vivemos algumas atitudes muito rígidas em que nós não cedemos para conciliar, nós não perdoamos, nós não estabelecemos diálogos. Em vez de debater, criamos um embate. Então, criamos um problema sério aqueles que se encontram, que estão gravitando em torno da gente. Por quê? Porque nós escolhemos a rigidez do caráter. Rigidez do caráter, o que significa isso? Fixação de ideias do passado. E elas vão se apresentando em diversos níveis. A nossa forma de ser. Então, devemos viver esta autossuperação. Há uma passagem da vida do Cristo que é digna de beleza. Além do próprio fato ocorrido, nós podemos desenvolver e aprender com os sinais e os símbolos das passagens da vida do Mestre no seu Evangelho. Vocês devem lembrar Zaqueu. Zaqueu, com uma estatura baixa, pequena, sabendo que Jesus passaria por ali, ele não conseguiria visualizar o Mestre Jesus, ver Jesus. Zaqueu percebeu o limite evolutivo dele. Olha que interessante. Se eu não tenho altura para ver Jesus, eu vou para a árvore. Existem símbolos nisso. Olha que interessante. Só que para ele alcançar a árvore que estava mais à frente, porque ele calculou, se eu subir na árvore, o Mestre Jesus vai passar por ali daqui a pouco. Ele vai passar ali. Então eu vou até a árvore. Então ele conseguiu, primeiro, dimensionar o seu limite evolutivo. Estou limitado. Preciso alcançar o Mestre. Mas ele viu uma multidão. Então, entre a árvore e Zaqueu, havia uma multidão. Vocês devem lembrar, está em Lucas, em Mateus. Zaqueu, vamos para o simbolismo. Além do fato ocorrido, vamos para o simbolismo. Multidão, o que significa isso? Vidas passadas, personalidades, ideias fixas, monoideia, pensamentos que não representam a luz, são refratários da luz. E Zaqueu percebeu que essa multidão era ele mesmo, isto é, aquela ideia que vem, não faça caridade não, deixa na mão do governo, para que fazer caridade? Deixa para o outro. Aí vem outra ideia, não, peraí, não vou ser útil não, porque toda vez que eu sou útil, eu sofro demais. Olha só a multidão de ideias que são personalidades, facetas em nós, que se apresentam, impedindo
que eu possa alcançar a árvore, que é o símbolo da vida, para que eu possa ver Jesus. Mas Zaqueu, um espírito amadurecido, avançado, e ele supera a multidão, supera ele mesmo, com as suas ideias do passado, alcança a árvore, que significa a vida, o crescimento para o céu. A árvore cresce para o céu. Ela vai se prolongando, aflorando para o céu. E quando Zaqueu estava na árvore, isto é, superou a multidão que é ele mesmo, os pensamentos que são aqueles pensamentos de derrotas, aqueles pensamentos sombrios em nós, ele superou tudo isso, ficou na árvore, porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. E quando o mestre percebe Zaqueu na árvore, Jesus lança aquele olhar de profunda ternura, de compaixão por todos nós, e fala para o Zaqueu: desce depressa, estarei contigo hoje. Outro simbolismo, além do próprio fato, descer significa o seguinte: devemos sair dessa condição de prepotência. Muitas vezes vivemos nos achando além daquilo que realmente somos. O que realmente somos, às vezes, é encantador. Viver a bem-aventurança de Jesus, da humildade, por exemplo, é encantador, porque você se reconhece o necessitado e você se reconhece aquele que tem um Deus que vai lhe orientar nos momentos necessários em sua vida. Então, irmãos, já indo para o final, vamos fazer como Zaqueu. Vamos agir como Zaqueu. Se há uma multidão de pessimismo, eu não digo o mundo externo, não, porque o mundo externo, o planeta é prova e expiação. Planeta de provas e expiações, o mal predomina. Está lá, Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Planetas de provas e expiações, o mal predomina. Então sabemos que nós estamos num ambiente em que precisamos superar esse mal. Eu não digo fora, estou falando dentro da gente. Se existe uma multidão de pensamentos sombrios, derrotas, uma ausência de gratidão pela vida, vamos superar para que possamos alcançar a árvore da vida, e nesta árvore da vida estará presente e vai passar por ali o nosso mestre, o amigo de todas as horas. Então, irmãos, a ideia fixa, a monoideia, a cristalização mental, elas são superadas, suplantadas com a reforma íntima. Melhorar a nossa condição moral, espiritual, vivermos o recolhimento, o silêncio interior, sermos úteis às pessoas que se encontram próximas da gente, procurarmos viver a beleza da palavra da cruz, segundo uma das cartas de Paulo de Tarso. Segundo Paulo, ele diz o seguinte, em uma das suas cartas enviadas para uma das igrejas primitivas, do cristianismo primitivo. Paulo dizia o seguinte: a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas nós que fomos salvos, é o poder de Deus. Então, vamos viver a palavra da cruz. Quando imaginarmos que a escassez do pão está presente, muitas vezes nós já estamos com excesso e não percebemos, porque não temos olhos de ver. Então, quando a escassez do pão, quando a ingratidão dos nossos afetos se apresentarem para cada um de nós, quando o deserto da vida nos tocar o seu calor, o sol ardente do meio-dia, vamos lembrar que em Cristo, estes amargos, o amargo da vida, em Cristo torna-se doce. No deserto, com Cristo, há um oásis. E na tempestade, por pior que possamos cogitar, há sempre um refúgio, uma choupana, uma cabana, que nós podemos nos recolher naquela noite escura da nossa vida, aquela noite de poucas estrelas,
e podemos nos recolher naquele ambiente, pensando em Cristo, pensando em Deus, e procurando mentalmente aguardar dias melhores. Lembrando sempre que o pior que a noite se apresente com a sua escuridão, devemos lembrar que ao amanhecer o sol se apresenta radiante, confortante e tudo clareando.